Nos últimos anos, temos visto uma mudança drástica acontecer no cenário dos relacionamentos. Antes, as mulheres que estavam no auge da sua juventude, curtindo, saindo para festas e baladas, vivendo o auge da sua beleza e da sua atratividade, hoje muitas delas estão sentindo agora o efeito do que a gente chama aqui na comunidade masculina de The Wall, ou traduzindo para o português, o muro. Ser solteira com 30 anos é completamente diferente de todas as outras idades, porque com 20 anos, todas as suas amigas estão solteiras, então ok, a gente fica solteira e tem outras meninas solteiras. Com 30 anos, as minhas amigas ou estão namorando, ou estão noivando, ou estão casando no primeiro ano de casamento, as mais adiantadas tendo o primeiro filho. Ou seja, as minhas amigas não são mais solteiras, mas elas ainda não chegaram na fase do divórcio. Se Deus quiser, não vão divorciarem. Mas caso alguma venha, ainda não estão na fase porque elas estão no início ou noivando, preparando as coisas para o casamento ou acabaram de casar. Então, assim, gente, ser solteira com 30 anos, ser solteira já tá insalubre, mas ser solteira com 30 anos tá o fim do mundo, porque não existe mais gente solteira com 30 anos. Ou estão casando, estão casada, ainda não são novinhas o suficiente para serem solteiras e nem chegaram na fase do divórcio ainda. Então agora eu tenho que esperar as minhas amigas que forem divorciar para conseguir ser solteira com essas amigas, porque eu casei antes, me divorciei antes, então assim, parabéns para mim. E aí tem gente que fala assim, Flávia, sai com as suas amigas. Gente, que amiga? Minhas amigas estão casando. Tô sendo madrinha de casamento, não tão solteira. E as meninas que são mais novas, né, por exemplo, da idade da minha irmã, gente, então não dá pra me sair com elas com 19 anos. Esse termo em português, que é utilizado em muitas discussões para explicar sobre as dinâmicas de relacionamento, representa aquele momento em que as mulheres percebem que a juventude e a beleza, que antes eram fatores que sempre garantiam uma infinidade de opções românticas, já não exercem o poder que tinham antes. Eu sou uma mulher livre, solteira. Eu não preciso da satisfação da minha vida nem pra você, nem pra ninguém. E você não tem nada a ver se eu tenho 1, 2 ou 3 namorados. Dou o que é meu. Vivo. Sento mesmo na pica. Dou pra 2, dou pra 3. Se eu quiser dar, eu dou. Minha vida é minha, dinheiro é meu. E quem achar ruim, me mama. O único problema das mulheres acharem que também podiam fazer o que os homens fazem é que as consequências a gente está sofrendo todos os dias. Por que isso, Mayara? Porque quando as mulheres se revoltaram e falaram, se eles podem comer todas, a gente também pode dar para todos, hoje está acontecendo o efeito inverso disso. Por quê? Porque como as mulheres também despirocaram, começaram a liberar geral, tá tudo muito fácil. Os homens não precisam se esforçar mais para ter as mulheres. Então, quando a mulher ela se valoriza e o homem tem que trabalhar para ter ela, ele cansa e ele já vai para outra que é mais fácil. É aí que a gente se auto-sabota. Então, hoje a mulherada tá sofrendo as consequências dessa liberdade e libertinagem, né? Então, sim, tá cada dia mais difícil de você encontrar um homem legal, porque ele não tá vendo necessidade de lutar por nenhuma mulher. Tá tão fácil, é só mandar uma mensagem, ela já tá lá. Agora, muitas dessas mulheres que antes viam os homens correndo atrás delas, já não estão mais tão interessados assim, já não fazem o mesmo esforço para conseguir conquistá-las. E a expressão de arrependimento e frustração é notória na cara das digníssimas que já são 30 a mais, 40 a mais que estão solteiras. Parem de dizer pra mulher de 30 anos solteira que é tudo no tempo de Deus. Porque assim, eu sou católica e eu não sei como é a situação das igrejas evangélicas, mas vê-se pouquíssimos homens frequentando a missa. Você vai pra missa, você vê um monte de senhorinha e um monte de mulher jovem, solteira, bonita, mas não tem homem pra chegar na gente. E isso é bíblico. É bíblico que no fim dos tempos as mulheres iriam querer casar, iam oferecer se sustentar, bancar tudo, e os caras não iam querer casar. Mas aí vocês chegam numa mulher com 30 anos, que tipo, a fertilidade dela já tá caindo, e vocês ficam dizendo, espera em Deus. Não tem. Simplesmente não tem ninguém. E se você reparar, a igreja é cheia de mulheres que ficaram acreditando nisso, né? Que, tudo no tempo de Deus. E aí o tempo delas passou, a juventude delas passou, e elas não se permitiram viver um amor, se casar com alguém, porque se alguém não era da igreja, ficaram esperando ali Deus mandar o José.
e o José nunca chegou. Mas aí falam, porque casar errado é difícil. Você nunca vai casar certo. Todo mundo tem defeitos, basta você escolher com quais defeitos você vai lidar ou com que tipo de sofrimento você vai lidar. Porque se você é alguém que sonha muito em ter uma família, ver a sua vida passar e não construir uma família vai ser um sofrimento para você. Então, poxa, Santa Rita de Cássia era uma santa e ela casou errado, casou mal, casou com um homem que não prestava, mas viveu a vocação dela ao matrimônio, teve filhos e depois seguiu a vida religiosa. Então, será que ficar sozinha é mesmo tão melhor assim do que casar errado, né? Errado, entre aspas. Porque ainda dos poucos homens que tem na igreja, a gente tem que considerar que muitos nem prestam também. Eu mesma já levei cantada de homem religioso, né? Homem casado com camisa de Nossa Senhora a rodo. Então, quem quer casar tem que estar preparada para se frustrar também. Porque a vida é assim, a vida é isso. Porque elas percebem, dão de cara com um muro e percebem que o mercado dos relacionamentos já não é mais tão favorável quanto outrora, quando eram mais jovens, com a fertilidade no seu auge, né, com a capacidade de atração no seu auge, já não está mais favorável quanto costumava ser. Cara, o mundo tá perdido. 90% dos homens preferem ficar solteiros, sabe por quê? Porque tem muita mulher fácil, gente. As mulheres tá jogando na cara dos homens. Não tem mais essa dele ir atrás não quando quer ficar com ela, viu? Ela agora que vai atrás pra ficar com ele. Ela que procura, ela que se insinua, ela que faz de tudo pra ser sexy, pra ele ver e ficar louco de tesão querendo ela. Tá? Porque assim, agora é na cara. Não tem mais essa não, de esperar o cara procurar seu telefone, ou te ligar, ou te procurar. A mulher agora tá danada, a maioria das mulheres estão danadas. Quando quer, esfrega na cara do homem. As suas mulheres que são casadas com os maridos aí, que não cuide do marido dentro de casa não. Porque tem várias fáceis, no meio da rua, que basta chacoalhar a chave do carro, mostrar que tem uma moto, mostrar que tem um dinheirinho pra comprar um uísque, uma cerveja, que é na cara deles, minha filha. Na cara. Mas por que isso está acontecendo? A gente vai falar mais sobre isso aqui, mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí nos comentários, né, para engajar o vídeo, o que você achar interessante. E também para o algoritmo reconhecer e mandar essa mensagem desse vídeo para mais homens que precisam ser despertados para a dinâmica desses relacionamentos modernos. Podem falar o que for, mas uma mulher de 30 anos já não tem a mesma posição no mercado sexual em comparação com um homem de 30 anos. E a diferença ela é brutal, queira ou não queira. Por que isso acontece? Porque geralmente o auge da mulher acontece bem mais cedo do que para os homens. Geralmente entre os seus 18 a 25 anos. É a fase que a mulher está mais fértil, mais jovem e tem uma infinidade de possíveis parceiros sexuais ali. E o que acontece é que desde cedo as mulheres são treinadas e naturalmente levadas a pensar que sempre terão essa oferta infinita de parceiros e que nunca vai chegar essa hora do inverno, né, que uma hora elas vão perder sim a atratividade, já não vão ser mais jovens, já não vão poder competir com as mulheres mais novas, porque uma mulher de 30, de 40 não compete de igual para igual com uma menina de 20, 18 anos. E no caso é isso que acontece, quando elas batem de cara no muro, elas despertam que é uma ilusão que nem sempre vão ter essa oferta, essa demanda de homens querendo correr atrás para ter o relacionamento com ela como ela tinha quando tinha 20 anos, 19 anos. E justamente ao contrário das mulheres que são desejadas desde cedo e tem muita oferta sexual abundante para elas, os homens geralmente têm uma escassez nesse sentido e tem que compensar trabalhando muito em várias áreas da vida para se tornarem cada vez mais atraentes no mercado de relacionamentos. Principalmente, né, se um homem, como a maioria dos homens, né, não nasce com uma beleza fora da média, né, fora do comum, a gente tem que compensar nos desenvolvendo em vários quesitos, né, como um certo status. Se você é um cara que já tem uma estabilidade financeira, né, já pode prover para si com segurança, o cara se cuida, né? Tem um shape bacana, é inteligente, lê bons livros, enfim, tem algum conhecimento que o diferencia dos demais.
E aí que está a dicotomia, pois enquanto a mulher com o tempo tem a tendência de perder valor sexual de mercado, né, com o passar dos anos, vírgula, caso elas não tenham feito boas escolhas, né, na sua juventude, e justamente o homem, se ele não for burro, né, se ele for um cara inteligente, quando chegar aos 30 anos, enquanto a maioria das mulheres estão perdendo já valor de mercado, se ele for um cara desenrolado que está lutando para ascender na vida, o valor dele, ó, tende só a crescer com o passar dos anos. E geralmente quando se chega, né, aos 30 anos, geralmente é a idade onde os homens chegam ao ápice do seu capital intelectual, né, se desenvolveram, se tornaram especialistas, sei lá, numa faculdade de direito, ou abriram um business e são especialistas naquilo, sei lá, algum empreendimento qualquer que seja, se tornaram, sei lá, profissionais liberais de sucesso e atingiram algum ápice, né, o ápice financeiro para poder prover para si e para sua família, ou seja, já tem uma vida estruturada e com a possibilidade de atrair parceiras, né, sexuais com uma idade bem mais jovem, garotas bem mais jovens que ele, né, garotas ali entre as faixas dos 18, dos 20 anos, justamente porque já se estruturou, fez todo o alicerce, né, todo o dever de casa, e agora tem uma segurança para, e nesse quesito, atrair mais parceiras com mais facilidade, né, com mais autoconfiança. E é aí que vem a grande virada. E somando a esse cenário, também deve se levar em consideração a bagagem emocional que as mulheres que já têm 30 anos e de 30 a 40 anos, né, que elas já podem ter, pois muitas delas em relacionamentos passados podem carregar traumas, frustrações que não superaram de alguma forma, não conseguiram superar e podem acabar descontando em você de alguma forma, né, se você se resolver namorar ou ter algum tipo de relacionamento sério com uma digníssima mais ou menos nessa idade, porque a maioria, não vou dizer todas, né, mas a maioria carrega assim inseguranças, traumas, problemas do passado, na qual muitas vezes elas ficam marcadas, né, negativamente, então já trazem uma carga negativa, vamos dizer assim, de outros relacionamentos, e acabam, vamos dizer assim, se tornando mais exigentes, mais, via de regra, né, mais chatas, mais, de certa forma, muito mais exigentes que, por exemplo, uma menina de 20, 18 anos, no começo ali da vida adulta, não vai ter toda essa carga. Por isso que, via de regra, os homens geralmente procuram parceiras mais jovens que não trazem toda essa bagagem emocional, né, que pode ter. Uma mulher pode ter um ex, ou pode ser uma emissol que ainda tem ligação, vai ter uma ligação eterna com aquele ex, e vocês estão me entendendo, né, onde eu quero chegar? Ou seja, mulheres geralmente que têm toda essa bagagem emocional. E eu digo a vocês que os homens hoje em dia, eles estão muito mais inteligentes, muito mais observadores nesses quesitos, de enxergar mais com quem vai se relacionar, né? Justamente para não acabar se frustrando com uma digníssima que tem tudo, carrega toda uma bagagem nesse sentido. E geralmente esse é o drama das digníssimas, né? 30 a mais, 40 a mais, que tiveram algum sucesso, principalmente as carreiristas, né? Muitas delas abrem mão de um relacionamento que teve com muitos anos, por alguma questão, enfim. Ou se não, escolheram abdicar mesmo de relacionamentos para ter sucesso, né? Um sucesso mais financeiro. E quanto mais essas mulheres querem se igualar a homens, né, no quesito competências profissionais, não tem nada de errado nisso, mas a tendência é que elas se masculinizem mais e se tornem muito mais exigentes. Outras porque, né, focaram muito na carreira e querem sempre alguém ali do nível delas ou alguém acima, ou porque já tiveram muitas experiências passadas, desilusões amorosas, foram traídas, enfim, ex que de alguma forma não deu um suporte legal ali, gerou algum trauma e tudo isso. Um homem safo, né, ele observando, ele vai ver que a tendência disso dar certo é muito mais pro lado negativo do que o positivo. E essa grande dicotomia do porquê as mulheres, geralmente 30 a mais, não conseguem competir com as mulheres mais jovens, porque, via de regra, né, tem a questão da fertilidade, da jovialidade, da questão da atração física mesmo, né, da beleza. E também a coisa emocional, a carga emocional que geralmente elas trazem, né? E quanto mais uma mulher tende a ser exigente,
mas com menos opções elas ficam. Olha que paradoxal, né? E justamente muitas mulheres não veem isso quando são jovens, né? Quando elas poderiam engatar um relacionamento duradouro e constituir uma família numa idade mais fértil, né? Justamente porque a sexualidade funciona de maneira diferente ao longo do tempo para homens e mulheres, isso é uma verdade imutável, certo? Aí as mulheres que foram carreiristas, tem uma frase do Ryan Santos que me marcou muito, que é engraçada, meio chula, mas a verdade é que currículo de mulher não deixa nenhum homem de pau duro. Isso é verdade, a mulher pode ser carreirista como for, pode, sei lá, ter feito faculdade em Harvard, nos caralho tudo. Só que, pra arrumar um homem, a maioria dos homens estão perdendo espaço, eu acho, que pra mulher em muitos segmentos, principalmente ensino superior. A maioria dos homens são assalariados no Brasil. Poucos são os que ganham acima de 10, 20 mil reais nesse país. E basicamente o homem, quando ele é destacado, ele não vai querer se prender a uma só, ou ele já é casado, né? Ou ele vai querer passar o rodo ali. E essas mulheres carreiristas, elas viram geralmente marmitas, né? De outros caras fodões que só vão pegar elas ali e não vão querer dar a chave do relacionamento sério, né? Porque esse é o maior drama dessas mulheres carreiristas e 30 mais, 40 mais. Porque quando elas ficam solteiras depois de ter se divorciado ou estão solteiras há muitos anos, é que os caras, hoje em dia, estão preferindo uma vida de solitude, ficar sozinho no canto deles, até porque casar ficou perigoso, porque a maioria das leis são anti-homem, são contra o homem. É custoso, é caro, você sai perdendo muito mais, né, do que ganha. Então, a maioria dos homens estão aprendendo a lição aí. E justamente os homens de hoje em dia não caem mais nesses papos de romance, porque as mulheres geralmente elas falam uma coisa na internet, mas fazem outra totalmente diferente. Elas querem que o cara seja cavaleiro, pague a conta, abra a porta do carro, exigem esses tradicionalismos, né, do patriarcado, exigem os benefícios do patriarcado, mas ao mesmo tempo querem viver toda a libertinagem, todo o discurso de empoderamento que o feminismo traz. Elas querem viver no melhor dos dois mundos, querem o benefício do patriarcado, o empoderamento do feminismo. Só que isso ao longo do tempo os homens estão observando. Tem exemplos da mídia, o caso do Daniel Alves, por exemplo, e afins. Acho que teve do Dr. João Neto agora, o caso da Ana Hickman lá. Ou seja, se você perder a cabeça com mulher, não vale a pena você entrar em nenhuma discussão, apenas pegar suas coisinhas e ir embora, porque a sociedade ela é ginocêntrica. As leis são para a mulher, a palavra da mulher tem peso 2, isso é imutável, também já é, enfim, isso é uma verdade. E os caras estão ficando cada vez mais safos, preferindo a solitude, a solteirice. E, via de regra, compensa muito mais, você vai ter paz de espírito, você vai construir seu patrimônio com mais paz na mente, né? Porque hoje em dia, se você casar depois do divórcio, a mulher leva metade, sem necessariamente ter trabalhado para construir aquilo também, né? E você sabe, a lei é brutal, meu amigo, principalmente para os homens. Então é isso, rapaziadinha. Vou pedir que você se inscreva novamente no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais um vídeo. Aliás, para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui o que você achou mais interessante, sua opinião será sempre bem-vinda. E é isso, pessoal, até a próxima. Valeu!